É importante também a gente estar abordando com você sobre as contraindicações de clofenaco ou de clofenaco contraindicações. Uma das contraindicações de clofenaco é quando o paciente tem hipersensibilidade a esse medicamento. No caso da hipersensibilidade a fármacos, é uma reação mediada principalmente pelo sistema imunitário contra esse medicamento, como no caso o diclofenaco. Os sintomas variam, por exemplo, de leves a graves, e inclui assim exantema, anafilaxia e doença do soro, tá certo? Então, se você tem alguma hipersensibilidade ao diclofenaco, você não deve tomar esse medicamento porque está contraindicado para paciente que tem hipersensibilidade. Além disso, o diclofenaco está contraindicado também para pacientes que apresentam discrasia sanguínea. Mas o que é uma discrasia sanguínea, enfermeiro? No caso da discrasia sanguínea, podem ser definidas como qualquer alteração dos elementos figurados do sangue, que pode assim incluir assim neutropenia, agranulocitose, trombocitopenia e também leucopenia. Além da discrasia sanguínea, se o paciente apresentar, não pode tomar o diclofenaco, também se ele apresentar esse paciente depressão da medula óssea. Ele não pode tomar também o diclofenaco porque está contraindicado para pacientes que apresentam depressão da medula óssea. No caso da depressão da medula óssea, ocorre quando a medula óssea para de produzir, por exemplo, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas em número suficiente para o corpo, tá certo? Então, quando existe essa deficiência, nós caracterizamos que o paciente está apresentando uma depressão da medula óssea. E nesses casos aí, nós não podemos administrar o diclofenaco. Outra situação que não podemos administrar o diclofenaco, ou seja, que está contraindicado o diclofenaco, é quando o paciente apresenta porfíria aguda. No caso da porfíria aguda, é um grupo de doenças raras causado principalmente por um defeito na produção da enzima de hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Então, uma vez que o paciente está apresentando porfíria aguda, não pode ser administrado diclofenaco porque está contraindicado o diclofenaco quando o paciente apresenta porfíria aguda. Além disso, se o paciente apresenta úlcera gástrica, nesse caso, o diclofenaco está contraindicado para pacientes que apresentam úlcera gástrica. No caso da úlcera gástrica, conhecida também como úlcera péptica, é um tipo de ferida que aparece no estômago. Apesar de não ser considerado uma condição grave, nesse caso, necessita de tratamento especializado para não aumentar, por exemplo, aquele ferimento ou aquela lesão no estômago. Então, se o paciente apresenta úlcera gástrica, nós não podemos administrar o diclofenaco nesse tipo de paciente porque está contraindicado. Nós vamos deixar bem claro também para vocês que o diclofenaco está contraindicado para pacientes que apresentam proctite, ou seja, o diclofenaco também não pode ser administrado nesses casos por via retal. No caso da proctite, que é uma inflamação da mucosa retal, que pode resultar de infecção, doença inflamatória intestinal ou radiação. Os sintomas são desconforto retal e sangramento.